Boa noite a todos, graça e paz. Todos me ouvindo bem? Se alguém puder confirmar se está tudo certo. Eu estou com alguns problemas aqui com a minha internet. Hoje já tive alguns problemas aqui com 4G, com a internet, com a televisão, em função, acredito que dessa chuva forte que deu aí, né? Já verifiquei nos noticiários que foi bastante intensa em vários locais da Grande São Paulo. Enfim, iniciando aqui a nossa live, eu gostaria de agradecer a todos que estão se conectando, a quem vai se conectar também, né? Que Deus te abençoe. E hoje nós vamos ler aqui e refletir um pouco baseado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, até mais ou menos ali o versículo 37. Talvez a gente leia mais alguns, mas por hora vai ser até o 37 mesmo. O título aqui na Bíblia, estou usando uma Bíblia no celular, né, uma Bíblia eletrônica, diz: Davi aceita o desafio filisteu. Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Bom, uma passagem muito conhecida, né? Nós sabemos que quando o que acontecia, né, o que era costume na época antiga, né? A palavra valia muito, né? Até mesmo com o inimigo, né? Então, tudo bem que não é exatamente o que está dizendo aqui, mas eu acredito que seja o costume de pegar o melhor soldado de um exército, desafiar o melhor do outro, e ali quem vencer fica vitorioso, né? Mas a Bíblia não dá a entender que era exatamente essa a causa, mas eu acredito que era. Então, aqui está, né? Nós temos na presença do rei Saul, Davi, muito indignado, né? Muito indignado porque houve ali um desafio ao exército de Israel, né? Houve um desafio que ninguém estava muito afim de aceitar, mesmo com a grande recompensa que era oferecida, né? O rei prometeu, inclusive, uma de suas filhas, né, em casamento, né? Então imagina, quem desafiasse aquele gigante ali, né, chamado Golias, e conseguisse vencê-lo, automaticamente ia casar com a filha do rei e aí fazer parte da família do rei. Então imagina só que prêmio, né? Que prêmio naquela época você fazer parte da família aí do rei, da família ali monarca, né?
E nós vemos aqui que Davi ficou, mais uma vez repetindo, indignado com o desafio feito, né? Porque o desafio foi feito contra o exército inteiro. Só que como aquele rapaz, né, aquele guerreiro, era, digamos, um pouco maior do que o normal, né? Eu já vi muitas pessoas dizerem, nunca confirmei a informação, mas que ele tinha 3 metros, né? Então ninguém estava muito afim de desafiar aquele gigante ali, né? Em função de razões óbvias, né? Porque só as armas que ele usava ali já matava o cidadão sem ele nem chegar muito perto, né? De tão grande que ele era. E o cidadão ali era muito bem protegido, né? A Bíblia diz que ele tinha várias armaduras ali, várias proteções, né? Para se proteger dos ataques dos inimigos, né? E ele era uma arma, né? Uma arma ali na mão dos filisteus que, bom, ninguém ia querer lutar contra um gigante daquele, né? Dificilmente alguém ia querer lutar com uma pessoa daquele porte físico, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é no versículo 35 e 36. Principalmente o 35. Vamos ler apenas o 35, que dizia assim: Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Aqui, Davi falando do leão e do urso. Agora, o que nos chama atenção analisando esse texto aqui, dessa história relatada por Davi, né? Quem é o doido? Quem é o cabra macho que vai querer enfrentar um leão e quem vai querer enfrentar um urso? E agora, que vai querer enfrentar um gigante? Fazendo uma pesquisa rápida aqui, pegando só alguns dados importantes, nós imagino que Davi naquela época não tinha nem completado ali a maioridade, não era um homem formado, né? O próprio Saul, em conversas com o rei Saul, a gente entende que ele não era um homem totalmente ali, adulto ali, né? Então vamos imaginar aqui que Davi devia pesar no máximo que uns 70 quilos. Vamos chutar alto aí. É mais ou menos o que eu pesava quando eu tinha meus 15, 16 anos. E aí, se a gente faz uma pesquisa rápida aqui na internet, né? Porque se a gente lê a Bíblia diretamente, fala, nossa, ele matou um leão, ele matou um urso, se a gente não ir em certos detalhes, a gente pensa que isso foi uma coisa absolutamente normal, mas não foi. Nós podemos ver aqui, ó, uma pesquisa rápida na internet, que em média um leão pesa 250 quilos. Então vamos imaginar que Davi tinha 70. Né? Então a gente tem ali, brincando, uns 180 quilos a mais de um leão. 2 metros de comprimento mais a cauda, né? Ou seja, com a cauda ele fica maior ainda, e 1 metro de altura, né? Ou seja, ele bate mais ou menos na cintura, mais alto do que a cintura da maior parte das pessoas, né? Eu, por exemplo, um animal desse tamanho, ele vai ter aí, a altura dele vai bater uma média ali na altura da minha barriga, né? Aí, vamos pesquisar mais um pouco, né? Aí vamos ver que os ursos grandes podem chegar a pesar 800 quilos. E uma informação bastante curiosa e assustadora, pode chegar até 3 metros de altura. Então nós podemos ver aqui que Davi, ele tinha certa experiência em defender ali as ovelhas, né? Aí eu vou perguntar mais uma vez, uma pergunta retórica, quem é o doido que vai querer enfrentar um animal desses? Né? Quem vai ter coragem, né? Que acho que se um bicho desse aparece na minha frente, eu não sei se eu corro, né? Porque se correr, como diz o ditado, se correr o bicho pega, se secar o bicho come, não tem jeito,
né? Não tem jeito. E a Bíblia está relatando aqui que Davi foi e matou esses dois animais, e o texto deixa aberto, né? O texto não diz que uma vez eu matei um urso e uma vez eu matei um leão. Pode ser que isso tenha acontecido mais de uma vez, né? Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui era que o que pode levar alguém a enfrentar bichos desse tamanho, né? A enfrentar animais que são verdadeiras feras, né? Verdadeiros pesos pesados ali, né? Com força, agilidade, né? E combinado com a fome, vira aí um bicho mega mortífero, né? Qual foi a motivação que Davi teve para enfrentar esses bichos? Aqui a Bíblia diz, sempre era uma ovelha. Então, por causa de uma ovelha, Davi, como seu pastor, né? Davi, como seu pastor, ia até esses animais e lutava contra esses animais. Aqui vai dizer o seguinte, ó. Eu saía após ele, livrava da sua boca, e quando se levantava contra mim, essa mão da barba, assim feria o teu servo, o leão, como o urso, né? Somente até aqui. Então, por causa de uma ovelha, para salvar uma ovelha, o bom pastor enfrentou, né, até o leão, bicho com quase mais de 2 vezes o potencial de peso dele, né? Muitas vezes o potencial de força, mas com a motivação de salvar uma ovelha, né? Porque a gente pode pensar o seguinte: o leão pegou essa ovelha hoje, o urso pegou uma também, né? Mas tem outras ovelhas aqui, tem bastante ovelhas, então pode levar urso, pode levar leão. Não, ele não pensava assim. Ele pensava assim: esta ovelha é importante, esta ovelha é única, esta ovelha tem tanto valor quanto as outras. Então, por causa desta ovelha, por causa deste animal que está aqui no meu pasto, que tem valor, que tem tanto valor para mim que eu vou arriscar a minha vida para salvá-lo, né? Como eu falei aqui, ele podia muito bem deixar o leão e o urso levar, mas ele não deixou. Muito pelo contrário, ele enfrentou os bichos e ele os matou. E ele defendeu, no final das contas, a vida daquela ovelha que estava em risco. Isso é uma palavra muito poderosa, no sentido de que todos nós temos o nosso valor no reino de Deus. Todos nós temos o nosso valor para o nosso Senhor. A parábola das 100 ovelhas, né, diz que ele foi atrás daquela única ovelha entre 100, né? Única ovelha entre 100, para quê? Para resgatá-la e trazer aquela ovelha de volta, né? Mais uma vez a Bíblia enfatizando: ninguém ninguém de fato é insubstituível, mas todo mundo tem muito valor para Deus. Em João 10, a Bíblia vai nos dizer assim, na verdade, Jesus falando isso aqui, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta,
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, somente até aqui. Somente até o 12 mesmo. Então nós vemos exatamente, praticamente a mesma história que Davi viveu, aqui Jesus dizendo. Quando ele diz aqui, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, ou seja, o bom pastor, um comparativo entre o que aconteceu com Davi e agora também o que aconteceu com Jesus, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então não me surpreende e ter sido um imitador, sem mesmo não conhecer a Jesus Cristo, mas ser um imitador dele, que enfrentou a morte para que uma ovelha que fosse salva. Então nós entendemos através desta meditação, que todos nós somos importantes, todos nós temos o nosso valor para Deus, todos nós temos o nosso valor também, devemos ter o nosso valor também uns para com os outros. Então, que nós venhamos a entender, a partir de agora, mais e mais, que cada membro do reino de Deus tem o seu valor e nós precisamos lutar por essas pessoas. Então, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas já estão sendo arrebatadas ali pelo inimigo, mas o nosso Deus já deu a vida por todos nós, incluindo essas pessoas também. Ele deu a vida, ele enfrentou a morte, ele enfrentou a pior morte que acho que já inventaram no mundo, porque acho que até hoje não inventaram coisa pior do que aquilo, uma condenação apenas de morte daquela forma, de morte de cruz. Que nada nem das tecnologias que existem hoje supera aquilo ali, mas ele enfrentou a morte para salvar as suas ovelhas, que é como ele diz, o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Nós precisamos entender o nosso valor, porque o inimigo ele vem querer todo dia, a cada minuto, a cada segundo, fazer você achar que você não tem valor no reino de Deus, para fazer você achar que você não tem valor para a sociedade, para fazer você achar que você não tem valor na sua família. Ele vai tentar fazer com que você se sinta humilhado, talvez pelo que você tenha feito, talvez pelo que você seja, talvez pelas suas condições, mas a palavra de Deus é enfática ao dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Ele deu a vida, não foi por A, B ou C, ele deu a vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, mais uma vez, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele arrisca ali a sua vida para proteger as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor, estamos falando aqui. Aí, aqui no versículo 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas. Ou seja, o mercenário deixa que o lobo venha e haja no meio ali do pasto e faça coisa pior ainda, ele dispersa as ovelhas, separa as ovelhas. Mas não, o bom pastor, o que quer dizer? O contrário disso, ele ajunta as ovelhas. Então, que nós venhamos a estar cada dia mais unidos, cada dia entendendo o valor um do outro, Todos nós somos importantes, não tem acepção, todos nós somos importantes para Deus. Todos nós temos a nossa importância, o nosso valor. Mas uns fazem mais, outros fazem menos, uns têm mais, outros têm menos, não importa.
Para Deus é todo mundo igual, para Deus não tem acepção. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. E, além de tudo, Ele nos ensina a sermos pastores, né? Não estou falando de pastor da igreja mesmo, estou falando de pastores da sociedade mesmo. Nós temos a responsabilidade de, uma vez conhecendo a verdade, de ajuntar, de cuidar uns dos outros, de entender uns aos outros, de ver que tem um irmão passando, o lobo está vindo ali contra o irmão, não, deixa o lobo pegar, não. Nós precisamos lutar por uma ovelha sequer. É mais de uma, duas, três? Sim. Mas se for uma só, ainda assim, a Bíblia nos ensina a ir atrás, a Bíblia nos ensina a não deixar, a fazer de tudo, todo o possível, para que o leão e nem o urso tome essa ovelha. Muito, muito forte isso, porque muitas vezes a sociedade, né, o mundo, ele criou métricas para valorizar as pessoas, né? Infelizmente, infelizmente essas métricas existem, e essas métricas são maneiras de medir, né? Que a gente chama de métricas. Elas são usadas indistintamente pelas pessoas, e nós precisamos lutar contra isso, né? É quem tem mais é mais importante, né? É quem tem menos é menos importante, né? A sociedade implementa ali padrões de beleza, por exemplo, né? Que inclusive ao longo da história a gente vê, né? Que foram mudando, né? Isso é tudo o quê? Tudo métricas para que você defina quem é maior, quem é melhor, quem é pior e quem é menor. Isto não é de Deus. Deus está dizendo aqui, todo mundo é igual. Se uma ovelha sequer está perdida, o bom pastor vai atrás e luta para que ela não se perca. Então, temos que repreender essas métricas que a sociedade impõe sobre nós, para que nós não caiamos no uso delas. Né? Nós não podemos usar isso, porque todos são iguais, todos são importantes, todos têm todo o valor perante Deus. Bom, eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de estar ministrando na live. Obrigado a todos que entraram, todos que ouviram. Se quem escutar depois, também Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, e até a próxima live, que depois o Zé pode confirmar nos comentários, e a Carla também, que eu não verifiquei antes, mas acredito que amanhã tem a Escola Bíblica às 10 horas, ou 10h30. Confirma, Zé? Pode mandar aí nos comentários depois, para todo mundo ficar sabendo, por favor. Bom, obrigado a todos, uma boa noite, a paz de Deus.